e o povo se impressionou por causa que o John Lennon cantava, era o líder do grupo, tinha aquela postura de líder e tal. Aí no dia seguinte ele convidou o Paul, aí o George Harrison veio através do Paul, estudava na mesma escola que o Paul, aí formou. E acabou saindo Beatles, que é a Acabou maior saindo. banda acho que continua sendo a maior banda da atualidade. O que vocês acham, assim? Com certeza, tá, né? Bateu eles ainda. E até em tem termos de como. vendagem mesmo. Vocês têm uma ideia a quanto tá a vendagem de disco dos Beatles? O One, esse que lançou ano O último, passado, vendeu os 10 milhões em 6 semanas. É bastante. É muita coisa, né? É bastante. Foi o que o próprio Paul McCartney falou, só os Beatles foram capazes de superar os próprios Beatles, né? Quando eles lançaram depois o Anthology, de 95, só o Anthology que conseguiu bater o que os Beatles já tinham vendido, né? Então só eles mesmos foram capazes de bater o que eles já tinham conseguido. Agora é difícil, né? Porque houve muita briga aí, essa coisa toda. Vocês acham que foi um pouco de marketing? O livro que foi lançado, que conta a história dos Beatles, eu acho que eles se reuniram durante 6 anos, escondidos, para poder contar essa história. Mas vocês acham que leva aquela coisa do dinheiro ou foi mesmo pelo prazer de estar escrevendo a história deles? Não, sem dúvida tem Com muita certeza coisa por tem. trás aí. Na verdade foi até mais tempo, são né? as duas coisas. Eles, eu já li que o projeto Anthology, eles já estavam com a ideia mesmo antes do John Lennon morrer, só que não foi dando problema judicial por causa dos direitos autorais, essa parte, aquela outra parte, e em 94 que eles resolveram, os outros 3 resolveram lançar de vez o material que eles O tinham. material, né? Pra Que nossa felicidade. Né? que é bem vasto. Vocês já chegaram a ler? O livro eu estou Alguns lendo. pedaços. Tá lendo? Tô lendo. Pedaço? Pedaço. O que você tá achando? Interessante. Ele é muito bom porque, Muita coisa que eu não sabia, tô sabendo porque são agora, eles mesmos contando, reforçando. né? Eles Quer dizer, não contam tem aquela em- coisa da imprensa em si. eles contam em detalhes assim o que acontecia na época. E interessante que com o John Lennon, Saber os outros aqueles 3 fizeram. bastidores, assim. Os outros 3 eles fizeram a parte do John Lennon, coletando entrevista, um pedaço da entrevista, um pedaço do jornal, e montaram a parte que o John Lennon conta um pouco da história também. E vocês acham que tem muita coisa ali que realmente estava escondida? Ou não? Eles só ampliaram os fatos e colocaram mais nas claras? Não, tem. Eu acho tenho que muita ainda coisa, com tem muita coisa curiosidade. escondida. Você acha que ainda dá para fazer Ainda outro tem. livro? Dá pra pra fazer fazer Com uns certeza dá. 5 livros aí. Já que a gente está relembrando um pouquinho, qual foi o primeiro sucesso dos Beatles a estourar? Bom, o primeiro sucesso que o pessoal começou a descobrir o que significava o nome Beatles foi Love Me Do, que ele chegou ao 17º lugar nas paradas britânicas. E o primeirão lugar foi qual mesmo? A Wanna Hold Your Hand, assim, que eles estrearam mesmo, assim, o sucesso nos Estados Unidos foi a Wanna Hold Your Hand, né? Aí foi 64, né? Foi por aí. Que foi Acho que a primeira na minha visita opinião, foi o aos maior Estados Unidos. sucesso. Foi a música que eles conseguiram conquistar a América mesmo, foi ela. E muitos boatos também aconteceram em torno dos Beatles. Queria que vocês citassem algumas coisas que poderiam ser verdades, né? São várias, Mas também tem aquelas coisas que eram mentira e que a imprensa divulgava e saía aí como... Boatos tem muitos, né, com qualquer artista. Um que algumas pessoas acreditam até hoje é o fato do Paul McCartney Não ser o Paul McCartney. não ser o Paul Não, McCartney. ser tipo, como é que fala? Sósia. Sósia. Sósia do povo. Existe uma lenda aí que fala Que ele morreu. que ele morreu na época do Help. Desse carro. Não, Uma história um dessa? acidente de Num carro, boato que ele tem amassou a isso, né? cabeça e tal, um negócio assim. coisa incrível. E pra montar essa lenda, assim, eles pegaram vários detalhes, assim, em disco. Daí no Tem. disco que tem Sgt. Peppers, que ele tá vestido com aquela fantasia, tem umas letrinhas, assim, que eles falam que é início, que mostra, que não sei o quê. É Porque cheio os de próprios gíria. Beatles usaram isso pra poder... O fato dele Eles estar mesmos descalço. fizeram isso de propósito. Pra se Porque levantar? O John mesmo falava que tava passando a ser divertido aquela coisa, entendeu? O povo procurando, todo mundo, a imprensa toda em cima, então eles começaram a pôr de propósito, entendeu? Mas tem gente Pro muito. pessoal poder Tem saber. gente que achou coisa onde não tinha. Ah, com Por certeza. exemplo, no álbum Abbey Road, que o Paul McCartney ele tá atravessando a rua lá, ele tá descalço, ele alega que ele tá calor. descalço por causa do calor. Só que tem gente que foi procurar e achou uma religião lá no sul da Índia que fala que o fato dele estar descalço quer dizer que ele está morto. Não, pra Sim. mim, Então tem muito material o do falando telefone, isso. né? O do telefone que eles falam que você pegando a capa do Magical Magical Mystery Tour, você vira, você olhando no espelho, dá um telefone ao contrário.
Se você ligasse pra esse telefone, ia ter uma mulher de não sei aonde falando com você. Uma coisa mal maluca. Então, é alguém que descobriu antes, né? E que foi mais esperto, descobriu antes e fez isso. E tem gente que acreditou. Foi mais... Quem que vocês acham que conseguiram fazer os Beatles? Porque, afinal de contas, hoje em dia, a gente repara grandes produções. A gente pode até citar aí o caso das boys band, que muita gente fala que eles não cantam, mas que são grandes produções. E mesmo naquela época havia uma produção, não tanto quanto hoje, mas haveria essa produção. Vocês acham que foi mesmo a galera que começou a gostar dos Beatles e correu atrás dos discos pela qualidade, né, por tudo que os Beatles foram? Ou mesmo tinha alguém por trás ali meio que comandando a galera? Um fato muito importante foi o Brian Epstein, né? Porque foi o segundo empresário dos Beatles. Porque antes eles tinham uma imagem assim de usar jaqueta de couro e ser mais revoltado assim. Então só os jovens que eram revoltados é que gostavam e tal. A partir da hora que o Brian falou com eles e tal, que eles tinham que ter uma postura no palco, vestir terno e gravata e tal, aí eles começaram a agradar todas as idades. Além só da faixas. música, cuidar da imagem também. É uma coisa meio propaganda. Eu acho que eles deram um pouquinho de sorte também. Também. Acharam uma gravadora boa, que gostou do trabalho deles, o produtor dele, foi o George Martin, gostou muito do trabalho, porque tinha muitas bandas sendo criadas na época, do mesmo estilo. Aí eles levaram a fita demo deles pra Decca Records, não gostaram, chutaram eles. E tá... Por incrível que pareça, os Beatles foram chutados de gravadora. Porque falaram que bandas com guitarristas estavam sem futuro, não iria ter futuro. E eles produziram depois só os Rolling Stones. Então levaram a fita pra Amy e o George Martin falou, puxa, gostei do trabalho deles, vão trabalhar em cima deles. Aí trabalharam. E deu no que deu. deu. No que deu. Tem até uma curiosidade sobre esse fato que o Bernardo está falando, que uma das coisas que o George Martin gostou muito neles foi o carisma que eles tinham, que ele viu que ia ter futuro. Que no livro, no Anthology, tem uma parte que eles falam que na primeira audição que eles fizeram com o George Martin no estúdio lá, estúdio da EMI, era coisa toda importante assim, só que eles não estavam nem aí para ser importante ou não, eles eram do jeito deles. Ele chegou, o George Martin falou, nós vamos fazer uma sessão de gravação, o que vocês não gostaram, no final vocês falam. Aí disse que o George Harrison virou e falou assim, para começar a gente não gostou da sua gravata. É interessante. Agora, esse fato que foi comentado aqui dos Beatles terem batido atrás de portas de gravadora, vocês têm uma banda hoje em dia. Isso é um incentivo para vocês estarem correndo atrás, mesmo fazendo um cover dos Beatles? Com certeza. Como que tá a vida de vocês em termos de banda? Pra gente correr atrás de gravadora é mais difícil, entendeu? Porque a gente faz um cover por prazer, pelo respeito da obra dos Beatles, entendeu? Toca pelo prazer de estar tentando reproduzir os Beatles. E correr atrás de gravadora acho que não é o caso. Não é o caso ainda, né? Vamos ver daqui pra frente. E o que vocês estão imaginando, assim, daqui pra frente, já que você está falando isso? Vocês estão fazendo shows em Belo Horizonte. A gente faz shows em Belo Horizonte. E aí vocês estão pretendendo correr atrás nos interiorzões da vida? O que vocês estão imaginando? O máximo, assim, é o show. Não tem muito papo de gravação e tal, porque o que a gente na banda tenta fazer é o que o pessoal escuta no disco, né? Com mais fidelidade aos arranjos originais. Então é mais fazer a música no palco, assim. E a gente tá fazendo shows regulares aqui em Belo Horizonte, alguns shows no interior. Sábado agora a gente está em Formiga. E a gente participou também no ano passado, em abril, do primeiro festival de banda cover de Beatles do Brasil, no Liverpool Night, que foi lá em São Paulo. E a gente vai voltar esse ano, eles vão repetir o festival. E é uma grande festa, assim, que reúne bandas do Brasil todo, muito bom. E como foi pra vocês a experiência, já que reúne bandas do Brasil todo? A primeira vez foi bem complicado, porque a gente sempre ouviu histórias, assim, de outras bandas de Belo Horizonte tocando em Liverpool e tal, e tudo bem, dessa vez é em São Paulo, é no Brasil aqui. Mas um tanto de banda que a gente nunca viu, banda de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia. Tinha da Bahia. Tinha da Bahia? Que engraçado. Tinha banda cover dos Beatles da Bahia. E foi muito, a gente chegou lá muito ansioso, assim, mas ainda bem, a gente conseguiu uma posição muito legal, assim, a gente foi a terceira maior nota do público. Que legal. Total de 34 bandas. E a gente espera agradar de novo esse ano. Isso é muito bom. E o encontro é quando? O encontro esse ano o Liverpool Night vai acontecer
em abril e maio. A gente vai tocar lá em abril. Como que vocês fazem para ter essa fidelidade dos discos, né? Porque é muito difícil você imitar, entre aspas, o que tá ali no disco. É, E aí, como que vocês fazem? Tem que ouvir demais, e aí falar, não, isso não é legal, isso aqui não tá tem que bom. ouvir muito, porque o repertório deles era muito vasto. Em instrumentação, em vocalização, tinha muita coisa. Então tem, por exemplo, tem um piano lá, que ele usou um piano, a gente tem que usar o teclado. Só que tem um piano e tem um violino. A gente vê se tem jeito de fazer o violino. Agora, No teclado. No teclado também. Aí, só que tem músicas assim que ultrapassam o limite de instrumentação que a gente pode ter no palco. Então, por isso que o repertório tem que ser escolhido com muito cuidado, pra gente conseguir fazer o que tem no disco. E quanto tempo vocês ensaiam para poder sair legal o som? Não, Depende da depende música. muito da música. Se a música tem muito arranjo, muito difícil, ou a gente sabe tocar ela há muito tempo, sabe? Mas, assim, a gente reúne, ó, vamos pegar aquela música, tal, vamos pegar. Aí todo mundo trabalha em cima dela, pega, trabalha e demora. Aí a gente pega uma música e fala assim, vamos pegar uma musiquinha que todo mundo conhece, fácil, todo mundo já sabe tocar a tempo, aí sai. Help! Essa foi difícil. Essa foi difícil? Essa foi difícil. Porque o arranjo é mais difícil também. Tem uma série de coisas na música aqui. Que é meio Uma coisa complicado. muito engraçada também é o tanto que cada um gosta do que tá fazendo. Aí sempre tem as músicas preferidas de cada um. Aí eu Então quero tem tocar música- essa. Tem música assim que é uma. Se você for olhar, se você for olhar a música em si, o tanto de instrumento que ela tem, o tanto de voz que ela tem, que ela é classificada muito difícil e tal, tem música assim que a gente pegou em um mês assim, a gente tava tocando ela ao vivo assim, foi muito rápido a gente pegar. E tem outras que são muito simples e por causa de um detalhezinho a gente fica agarrado, entendeu? Então tem muito assim Até o do entrosamento trabalho, de o vocês entrosamento, mesmos, né? Falar, justamente. isso aqui não tá legal, isso aqui eu acho que é assim. É. Por aí vai. Toda banda tem que ser assim. Agora, em 67, os Beatles, eles entraram um pouco em declínio e, de repente, saíram em ascensão de novo. Queria que vocês falassem um pouquinho por que desse declínio e ascensão, como que aconteceu. Bom, assim, pra mim, o ano principal dos Beatles foi exatamente 67, porque foi quando, assim, os fatos mais importantes, foi quando morreu o empresário deles, né, em agosto, foi quando eles lançaram o disco, assim, que eu acho que foi o que fez, sabe, é como se pudesse ter dividido a carreira dos Beatles até 67 pra frente, que foi o Sgt. Pepper's, e também quando eles lançaram a música All You Need Is Love, que foi em rede, assim, mundial, foi uma das primeiras transmissões via satélites, assim, no mundo inteiro. Então eu acho, e eles também já tinham parado de tocar ao vivo, eles só estavam em estúdio. Então, pra mim, foi um dos anos principais. grande ano. Pros Beatles, porque foi assim, foi do tudo ou nada, entendeu? Eles tiveram que assumir as próprias coisas que eles estavam fazendo porque o empresário tinha morrido. Então, pra mim, foi um dos principais mesmo, sem dúvida. E aí, gente, o que vocês acham do ano de 67 Eu na acho vida dos que Beatles? o ano de 67, e ela falou do álbum Sgt. Pepper's, eu acho que o álbum Sgt. Pepper's que mudou a história da música, entendeu? Os Beatles foram conhecidos até 66 pela popularidade, e 67 pra frente pela mudança que eles causaram na música. Pela musicalidade deles. Isso. O Sgt. Pepper's mudou completamente a história da música, abriu novos caminhos para o rock, entendeu? Divergiu o caminho do rock, eu posso dizer. Era o caminho rock, aí veio o Sgt. Pepper's, abriu um novo campo. Novo leque. Isso, entendeu? Acho que foi isso, o até- grande marco de 67. 66 era marketing, né? Muito marketing e tal. Aquelas músicas que o pessoal dançava, que o pessoal gostava. Com o Sgt. Pepper's passou a ser música para se ouvir, né? Não mais aquele marketing por trás, mas eles estavam afim de fazer aquilo e fizeram, entendeu? Como se fosse assim, eu tô fazendo com mais prazer, talvez, e por isso não vocês tinha vão ouvir tanto com mais marketing qualidade. por trás, E foi também no final do ano que eles lançaram um filme que eles já tinham feito 2 filmes, né, antes, só que foi em 67 que eles fizeram um filme, assim, dirigido por eles mesmos, escrito por eles. Foi muito criticado o filme também, né, mas, assim, na minha opinião, é incrível, é ótimo. Você Muito gostou do interessante. filme? Nossa, porque é tipo do filme que, assim, ele é cheio daquelas coisas ocultas, sabe? Você tem que prestar uma atenção, porque a mensagem que eles queriam passar, acho que muita gente não conseguiu entender. E qual é a mensagem, já que a gente tá É assim, não pode dizer a mensagem. Acho que cada parte do filme tinha uma coisa.
Igual tem uma cena lá que é muito interessante, que na época ninguém conseguiu entender, que tinha tipo, vocês me ajudam, vai, gente? Tinha tipo um ditador, um cara assim, aí chegava uma fila, tipo uma fila com os bois, uns negócios mó estranhos, e ele começava a gritar, não sei se era em alemão, uma língua que ninguém, uma língua mó estranha. Falava, e o povo saía e acabava a cena. E aí eu fui entender, depois que eu li numa revista falando que estavam mostrando o autoritarismo mesmo da política na época, entendeu? Aí quando que eu ia pensar que era isso, né? Ninguém conseguia assimilar as coisas. Mas, Rafael, você não acha um pouquinho também? Quanto que você viu o filme? Ah, deve ter, não tem tempo não, deve ter um ano e meio mais ou menos, que eu vi a primeira vez. Foi por aí. Vocês não acham também que é até questão de maturidade, pelo fato da nossa idade? Porque a gente não viveu aquilo. Então, a gente só sabe através dos livros, né? Através do que as pessoas contam. Então, até aquela coisa de ter a maldade de falar, isso é isso. Pegar a informação feita é muito fácil, né? Você pegar o que você leu, é isso que eles estavam mostrando ali, entendeu? É mais fácil do que você pegar, ver e tentar entender com isso. Porque você pode ter interpretações diferentes, entendeu? É bem difícil. Como tudo, né? Como diz. O jornalista não consegue ser imparcial, porque a hora que ele chega já aconteceu muita coisa antes, então fica mais complicado. Mas apesar que a profissão tinha que ser dessa uma coisa forma. a gente pode ter certeza que os Beatles eram muito críticos. Sempre que tem que eles tudo, podiam... se eles podiam explicitamente ou implicitamente, eles colocavam alguma coisa de crítica à época. Taxas, autoritarismo, tem muita coisa envolvida. E uma coisa que eu acho também, assim, sem querer babar ovo demais, mas eu acho assim... Mas já babando? Mas já babando. Assim, o John, principalmente, ele era um gênio, assim, sabe? Não era qualquer um que ia conseguir ver Mostra a camisa, tava... mostra a camisa. Ela falou, minha camisa tá aparecendo, então dá um close na camisa. Olha Mas o que que você lindo. achou da história? Acho que num show dele, dos Beatles, ele chega a falar que ele é mais famoso que Jesus Cristo. Não foi bem num show, né? Foi numa numa entrevista que ele deu pra Marion, alguma coisa. E que ele falou que os Beatles eram mais populares que Jesus Cristo. Só que assim, os burros da época não conseguiram entender o que ele quis dizer, porque... Na verdade, ele explicou... isso era uma crítica que ele estava fazendo na mas época. ele explicou diversas vezes que ele não quis dizer que os Beatles eram maiores ou melhores, ele quis dizer com relação à influência. E ele tem razão, porque na época a influência da religião sobre os jovens era muito menor do que a dos Beatles sobre eles, entendeu? Então ele quis dizer isso, ele falou, eu quis dizer com relação ao alcance da religião. Agora quem não quis entender, né? Eu acho que tem algumas curiosidades aí que vocês sabem, que as outras pessoas que estão em casa talvez não saibam. Vocês podiam falar algumas coisas pra gente, pra poder absorver tudo que você sabe? Tudo eu acho difícil, né? Onde vocês aprenderam isso tudo? Livro? Livro, vídeo. O que você falou lá, Gustavo. Internet, talvez? Hoje em internet dia? também. Eles lançaram o site, o primeiro site oficial dos Beatles, thebeatles.com, e lá tem muita história. Tem muita história. Uma coisa bom pra muito galera interessante que eu vi no vídeo do Anthology foi uma entrevista que eles estavam fazendo uma crítica à imprensa. E o Paul, ele fala, na época, foi que eles descobriram o LSD, que ele passou a ser usado como alucinógeno. E o Paul, ele tinha experimentado lá, o Paul e o John, eles usaram umas vezes lá. Foi inclusive essa mesma época do Sgt. Peppers, que eles tiveram as influências assim. E o repórter, nessa entrevista, ele pergunta pra ele, como é que você se sente sabendo que os seus fãs vão passar a usar só porque você está usando? Aí o Paul, ele fala, no repórter, ele olha pra câmera e fala assim, não, mas eu não estou fazendo os fãs me seguirem. Você é o responsável por divulgar isso, você está mostrando isso na televisão. Você está me pedindo para ser honesto, eu estou falando, eu usei. Mas quem é o responsável por os outros usar é você que está mostrando isso. E aí o repórter ficou todo sem graça e tal. Ele insistiu, foi muito chique essa parte, ele falando isso. Ele insiste até o cara desistir, sabe? Até o último minuto. Tem uma curiosidade, uma coisa que eu acho interessante Então manda também, ver. que assim, com relação mais às fãs, eu nunca vou esquecer uma vez que eu li isso. Coitada da mulher, gente. Foi assim, eles estavam num show, esqueci a cidade, acho que era nos Estados Unidos, e como sempre era aquela histeria e tudo, né? E aí eles estavam chegando na cidade e tinha uma mulher que estava no hotel lá, e eles ouviram os gritos da mulher assim, pedindo socorro, socorro, e os policiais acharam que era só mais uma fã que tivesse, né, desesperando por causa dos Beatles. Só que depois, no dia seguinte, eles descobriram que ela estava sendo assassinada, na mesma hora. E ela estava gritando, era socorro, assim, né? Era um Só socorro pela vida, e não pelos Beatles. E só foram descobrir isso depois.
Coitado da moça. Nossa. Coitada, realmente. Eles, péssimo. talvez até eles poderiam ter evitado alguma coisa aí, quem sabe É. até ter salvado, né? É difícil essa coisa de ser astro, né? Eu acho que em todos os sentidos. A gente tem alguns e-mails aqui, o Evandro fala o seguinte: o que vocês acham de terem tantas bandas fazendo covers dos Beatles e qual a banda que faz covers dos Beatles que vocês mais gostam? É muito bom você ter várias bandas assim, pra demonstrar a admiração que o público tem com eles. No Brasil mesmo é um dos países que mais tem bandas cover assim. Assim, cada uma tem seu jeito de mostrar o amor que tem pelos Beatles. E cada um faz do seu jeito, então você tem várias opções para escutar a música. Tirando a banda de vocês, é lógico, que eu acho que, né, a gente tem um orgulho pelo fato de ser própria, né? Mas quem que vocês gostam, que vocês acham que está no mercado, que fazem muito bem Sgt. feito? Peppers. A banda Sgt. Peppers aqui de Belo Horizonte, eles conseguiram um grande nome lá nos festivais de Liverpool, fazem o som assim, completamente impecável. Né? São perfeitos, sem dúvida. O Otávio pergunta aqui pra gente qual foi o disco dos Beatles mais vendido. O disco dos Beatles mais vendido foi o Abbey Road, foi o último que eles gravaram. Curiosamente, não o último a ser lançado. O Bernardo, na verdade, a Sheila pergunta, acho que é uma pergunta até mais direcionada para o Bernardo, porque ele já comentou. O que vocês acharam do disco Beatles 1 lançado no ano passado? Achamos legal, porque foi remasterizado o som, entendeu? Ficou mais nítido alguns instrumentos, para nós que vivemos de escutar. Ficou mais fácil da gente trabalhar em cima das músicas, o som ficou melhor. Vieram muitas músicas em um CD só, que é muito bom também. Para quem não gosta de Beatles, está começando agora. A conhecer? Conhecer. ideal, o né? ideal, Né, dos entendeu? Beatles. Aí, O ano, ele é, na verdade, todos os primeiros. top. Os que- hits? Os hits que eles conseguiram ao longo da carreira. Eles pegaram todos os número 1 que eles tiveram e juntaram Colocaram no num disco. lugar só. Um lugar só. Bom, gente, acho que a gente vai falar um pouquinho da vida dos Beatles, mas queria que vocês falassem, assim, quando os Beatles acabaram, como que foi, e por que vocês acham que isso aconteceu? Oficialmente, a notícia foi declarada pelo Paul McCartney no dia 4 de abril de 1970. Só que acabar, assim, desde da época do Sgt. Pepper já foi deteriorando o negócio, assim. Primeiro que cada um queria cuidar de sua vida. Segundo que eles começaram a discordar em termos, assim, de ideias. Um fazia uma coisa, só que aí o outro não falava com ele e tal. Teve uma época que o clima de estúdio estava meio chato. Mas acabou mesmo que cada um queria seguir seu caminho, gravar do jeito que ele queria, não queria dar satisfação para os outros e cuidar da família. E aí teve diversos outros pequenos fatores. Muita gente Que bota a culpa contribuiu. na Yoko Ono, Eu mulher boto do culpa na Yoko. ex-marido. Várias versões. Não tem nada a ver com isso. Não, eu acho assim, pode até ser que ela não seja culpada pelo fato dos Beatles acabarem. Tanto que cada um queria sua vida, independente da Yoko estar lá ou não. E no próprio livro ela ajudou um No pouco. próprio livro ela ajudou, no projeto Anthology todo. Mas eu considero que foi um pouquinho assim desrespeitoso da parte dela ficar participando das sessões de estúdio, que o John Lennon Começou a se sempre meter queria. demais, coisa que ela não era chamada. O John Lennon sempre queria ficar perto dela, então levava pro estúdio. Às vezes podia tirar a liberdade dos outros três, alguma coisa A assim. gente, como banda, sem querer se comparar com os Beatles, mas a gente quando vai ensaiar tudo, até alguém que dá palpite, assim, fica meio chato. E diz que a Yoko Ono falava muito, dava muito palpite, né? Queria ser uma produtora diretamente. No livro, Paul McCartney, ele fala assim que tava muito chato no final da carreira, ela participando de todas as coisas, que no final ele tinha que virar e falar assim, dá licença, querida, eu quero aumentar o volume. Não, é isso mesmo. Acho que ela não teve muito a ver. Sei lá, Acho que você Falo tá olhando dela, mais né? pelo lado das mulheres, assim, talvez. não também. É pelo lado de John Lennon mesmo, né? Mais pelo lado do John. Acho que antes de eu conhecer, entender mais sobre os Beatles, eu achava que ela era a responsável. Mas foi assim, eu começar a ler, comecei a entender que eu vi que, sabe, se ela teve alguma parcela, tipo, foi a mínima. Pode ter ajudado, mas não foi a causa Não principal. foi a causa principal. Gente, queria agradecer a presença de vocês. Queria que vocês falassem onde vocês vão estar se apresentando. Aqui em Belo Horizonte, já tem alguma data marcada? Aqui em Belo Horizonte a gente toca uma vez por mês, lá no fundo do baú. Foi ontem.
foi ontem, a gente tocou ontem no Fundo do Baú. Ontem, Antes de Antes ontem. de ontem, é sábado. Aos sábados. Isso. Na Avenida Raja Gabaglia, 4767. E a gente não tem a próxima data ainda, a gente está fechando essa semana. E quem quiser conferir, é só entrar no site www.pennylane.cjb.net. Ah, eu queria que você soletrasse aí, porque tem muita gente que não sabe inglês. www.pennylane.cjb.net. A gente vai ficar esperando uma próxima vinda de vocês, porque vou te contar, essa galerinha aqui sabe de Beatles pra caramba. Depois a galera confere também o show pra ver se eles estão sacando literalmente também do som. Eu acho que sim, pelo que eu ouvi falar aqui, o trem aqui tá supimpa, Ou espetáculo. pode como os entrar em outros. contato também pelo telefone. telefone. Através do telefone 9904-4232, falar com Ramon Perdigão. Obrigada pela presença de vocês. E no próximo bloco a gente conversa sobre cavalos. Se você quer saber um pouco mais sobre esse animal, fique ligado que eu volto já já. PM Serviço. É aqui no Copom que a PM recebe todas as ocorrências da cidade. Com base nessas informações é que fazemos o planejamento de todo o policiamento. Por isso, é fundamental que você informe a PM todos os fatos que dizem respeito à sua segurança. Disque 190 é com a sua informação que nós podemos combater a violência e a criminalidade. Polícia Militar. Nossa profissão, sua vida. As manhãs de domingo ficam mais divertidas com Feira Show. Onde quer que tenha uma barraca, Geraldo Sader estará fazendo de todas as feiras da cidade um show para os telespectadores. Divirta-se com Feira Show, um show de feira para você. Ceguinho é a mãe, já é recorde absoluto de público no Minas Centro. Ceguinho é a mãe. Últimas apresentações da campanha de popularização do teatro. Garanta já o seu ingresso a R$5 nos postos da Belotour. Geraldo Magela, o maior e melhor humorista cego do Brasil. Mesmo porque só tem ele. Apoio Loteria Mineira. Aposte em Minas, acerte na vida. Você fica envergonhada por causa de veias indesejáveis que marcam as suas pernas? Chegou o Veinis, o creme que trata com eficácia até os vasos mais escuros. Veinis não é um creme para disfarçar, é um tratamento completo que elimina as marcas e vasos em pouco tempo. Veja, as veias obstruídas impedem que o sangue circule livremente e faz com que ele vá para a superfície da pele. Mas Veinis devolve às suas pernas a beleza natural, eliminando os vasos indesejáveis em semanas. Ligue agora e receba seu Veinis. Você vai se surpreender com os resultados. Veja a diferença de Veinis. É incrível! Ligue agora e receba seu Veinis. Você receberá 2 frascos do creme de tratamento contra vasos e varizes na sua casa. E mais, receba o Slim Soap, o sabonete líquido que reduz medidas.